E aí, o ganho político, ele é maior do que a perda econômica para o país? Como é que o senhor está analisando esse tarifaço americano? O que fazer, professor? Olha, em primeiro lugar, tarifa é ruim para a população local, né? Para o país que impõe tarifas de importação. Isso significa preços mais caros, maior dificuldade de acesso a bens de consumo e maior dificuldade de acesso a bens intermediários, que talvez seja o maior problema, né? Quer dizer, na hora que você tributa aço, tributa alumínio, né, você não está tributando, você não está prejudicando apenas aquele setor, né? Você prejudica toda a cadeia produtiva que depende daqueles insumos. E isso tem um efeito difuso sobre a economia, né? Durante muito tempo, os economistas acharam que esses efeitos eram relativamente pequenos, porque olhavam só o efeito imediato sobre o setor. O que a gente aprendeu nos últimos 20 anos é que o efeito é muito maior do que o esperado, porque isso dissemina sobre toda a cadeia produtiva e é várias vezes maior do que o efeito imediato. É muito surpreendente o governo Trump adotar essa estratégia, né? Acho que todo mundo, acho que poucas vezes eu vi tamanho consenso na academia americana de que essa é uma estratégia que vai custar cara para o povo americano. Como é que um país reage a isso, né? Como é que um país reage a essa falta de racionalidade econômica? Aí eu acho que tem dois caminhos, né? Um caminho é o caminho meio da China e de outros países. Olha, vamos ficar em silêncio, a gente faz alguns gestos, né, concretos, né, mostrando que o problema foi criado, né? E essa é uma estratégia do governo americano que deve ter vários efeitos colaterais negativos para a economia americana. Outra estratégia que parece estar acontecendo aqui é aproveitar isso para ter um inimigo externo, que é uma estratégia típica do populismo, né? Você tem um inimigo, né, comum, né, e você se vale desse inimigo para galvanizar a militância. Agora, professor, pelo que você está dizendo aqui, é muito surpreendente que essa estratégia irracional seja adotada pelo Trump, né? Porque sabendo que haverá um prejuízo doméstico para o consumidor americano, ainda assim ele está insistindo nesse vai e vem tarifário, né? Nem sempre a tarifa que ele anuncia vigora de fato, mas ele voltou deu ali uma trégua de uns 90 dias, agora voltou a essa gangorra tarifária, né? Ninguém sabe se vai vigorar ou não em relação ao Brasil, esses 50%. Agora, qual é a lógica dele? Sabendo que não há uma lógica econômica, você consegue enxergar alguma lógica política por trás da movimentação do Trump? Por que ele está fazendo isso? A tarifa dá a ele um ganho de arrecadação que compense esse movimento que ele faz? Olha, Josias, essa foi uma tese muito comum, sobretudo em países de desenvolvimento, né, no século passado, né? O Brasil adotou essa tática há muito tempo. Havia a crença de que ao você limitar, né, a entrada de produto estrangeiro no mercado doméstico, isso incentivaria a produção local. Isso geraria mais emprego, né, geraria mais produção. O que a profissão aprendeu com os anos, no entanto, e sobretudo os 30 anos, é que essa narrativa tem uma série de problemas, né? Você deixa, por exemplo, se beneficiar das inovações tecnológicas que ocorrem em outros países. Então, um país estrangeiro, a Alemanha, outro país, desenvolve uma máquina mais moderna, com novas tecnologias, e essa máquina chega aqui muito mais cara. E você acaba tendo que utilizar uma máquina de pior qualidade, mais ineficiente. Isso prejudica a produtividade e o crescimento. Esse foi um aprendizado relativamente recente da economia, que vai contra uma intuição mais ingênua de como a economia funciona. No caso da economia americana, isso ainda é mais grave, porque a economia está a pleno emprego. Então você vai tirar engenheiro das grandes empresas de tecnologia que geram muito valor para montar televisão, para montar carro com tecnologia antiga, você vai deixar de gerar mais valor para gerar menos valor? Mas, de novo, essa é uma visão que desconsidera os custos de oportunidade dos investimentos e da alocação do capital e da mão de obra. É uma visão um pouco mercantilista de como a vida econômica funcionaria. O que é surpreendente é um país tão moderno como os Estados Unidos, né, uma tese tão antiga ocorrer e ser implementada com uma crença que isso vai tornar os Estados Unidos mais ricos. Acho que o consenso na profissão é que não.
Isso vai prejudicar a médio prazo a economia americana, e acho que outros países têm optado pelo silêncio, por ficar mais quietos, né? E com medidas pontuais ou discursos muito cuidadosos, né? Esperando que esse tipo de abordagem irá fracassar, né, e construir uma solução de longo prazo. Agora, partir para retaliação, entrar nesse jogo de disputa, pode agradar a militância, pode agradar a política, né? Mas o Brasil vai pagar um preço caro por isso, de novo, porque as tarifas de exportação são prejudiciais, se o Brasil as adotar, para o próprio Brasil. Então, na sua análise, o governo Lula não deve aplicar tarifas aos Estados Unidos? Eu acho que é preciso cautela nesse momento, né? Talvez alguns sinais na política sejam importantes, algumas medidas sejam importantes para dar uma resposta a um ato que claramente desafia a soberania nacional. Mas diplomacia é tema para profissionais, né? Acho que tem que saber como lidar na dose certa para não gerar um efeito colateral ainda mais negativo para o próprio país. E o prejuízo no Brasil, nesse momento já, professor? A gente está vendo aí as análises que chegam dos setores especializados, né? Estão falando já, inclusive, de afetar cerca de 110 mil empregos, né? Um estudo que saiu falando sobre o tamanho do prejuízo, o governo preocupado com inflação, há também alguns economistas falando que isso pode afetar o PIB. Queria saber, numa análise sua, nesse momento, o que já dá para dizer, se não for possível negociar, se essas tarifas realmente entrarem em vigor no dia 1º de agosto, qual vai ser o tamanho do prejuízo aqui para o Brasil? Olha, tudo indica que vai ser um prejuízo muito localizado. Quer dizer, o Brasil exporta essencialmente commodities, né? Principalmente commodities, né? Para os Estados Unidos. Esses bens podem ser redirecionados para outros países, né? O mundo é grande, né? E talvez seja uma oportunidade para o Brasil fazer o que se recusa a fazer há 30 anos. São acordos de comércio mais amplos, né? O Brasil começou o Mercosul no começo dos anos 90, tinha uma promessa de criar uma união de fato com tarifas unificadas, né? Regras técnicas, e não fez, né? O Brasil se recusou. No momento que o mundo se abriu, foi a partir dos anos 90, que o comércio mundial aumentou imensamente, com grandes ganhos de produtividade e de crescimento para os países emergentes, China, Índia, Malásia, Indonésia, Polônia e tantos outros, né? O Brasil ficou para trás porque continuou com uma economia fechada. Né? Então pode ser uma oportunidade para o Brasil expandir seus acordos, sair da sua posição tradicional de ser uma economia fechada, muito subserviente a grupos de interesse que falam, olha, no meu caso não dá para abrir, no meu caso não dá para abrir, né? E com isso você desperdiça o bem comum, né? Para uma agenda de comércio mais ampla com outros países, né? E você consegue com isso, né, reduzir o prejuízo das tarifas norte-americanas. Agora, alguns setores e empresas devem sofrer bastante porque são produtos muito mais especializados em que o mercado americano é muito importante. Agora, essa solução, Marcos, da abertura de novos mercados, ela é uma solução de médio, de longo prazo? Ela pode trazer resultados no curto prazo? Como você diz aqui, o empresário brasileiro, ele quer abrir novos mercados, mas ao mesmo tempo ele quer proteção, né? Evidentemente, uma coisa leva a outra, né? Se você conquista novos mercados, você tem que se submeter também no mercado interno à concorrência, né? Você acha que o Brasil está preparado para essa abertura de novos mercados? A gente fica sempre naquele automatismo, né? Estamos aí com a China, é um grande parceiro comercial, mas assim como produtos do Brasil vão para a China também pode ter a necessidade de despejar produtos aqui, não é? Acha que o empresariado brasileiro está preparado para essa via de mão dupla? Eu acho que o velho empresariado não. Né? Eu acho que para o país seria melhor. Para o país seria uma conquista, né? O país expandir as suas relações comerciais com outros países. Né? O Brasil é muito eficiente em diversas atividades, né? Mas nós mesmos bloqueamos o comércio. Né? Agora, você tem razão. Né? Essa é uma via de mão dupla. Se o Brasil quer exportar mais, tem que estar aberto ao fluxo de comércio. A ironia, Josias, é que o ideal para o país é importar. Né? Quer dizer, quando você importa, né, você está aumentando o consumo doméstico.
quando você exporta, você está abrindo mão de bens ou serviços. No caso do Trump, a restrição é só bens, né? Mas está abrindo mão de bens e serviços para outros países, né? Os economistas de comércio costumam dizer, né, exportação é o preço que a gente paga para poder importar. Né? Mas, certamente, né, esse processo não é homogêneo. Né? Tem grupos específicos que perdem com a abertura. Né? Setores ineficientes, fábricas defasadas, tecnologias antigas, com menor produtividade que os outros países, elas tendem a sofrer nesse processo e, por isso mesmo, esse é um processo que tem que ter muita cautela e política social. Quer dizer, você tem que fazer esse processo gradativamente, saber que haverá, ainda que a sociedade como um todo ganhe, haverá perdedores, né? Em particular os trabalhadores dos setores mais atrasados, né? E isso requer políticas sociais para suavizar o custo da transição. Professor, eu queria voltar na Portanto, história. não é uma resposta de curto prazo, né? Não é uma resposta de curto prazo, né? Olha, é uma resposta que começa no curto prazo. Quer dizer, o Brasil tem se recusado a fazer esses acordos. O Brasil tem tido muita dificuldade. Ameaçou ter com a União Europeia, né? O próprio Mercosul parou no começo, né? Agora, essas medidas, uma vez iniciadas, elas têm impactos no curto prazo. Elas dão uma perspectiva de crescimento, da onde investir e de maior segurança. Um dos pontos cruciais, muito importantes no Brasil, para o nosso baixo desempenho dos 50 anos, Josias, é essa incerteza das regras. Né? Na hora que você adere a esses acordos mais amplos, né, você ganha certa estabilidade nas regras. E isso ajuda o investimento e a aposta no crescimento do país. Mas, de novo, tem setores que perdem, por isso é preciso ser um processo organizado, cauteloso, né, e com políticas que cuidem dos grupos desfavorecidos pela abertura. Professor, eu queria voltar quando o senhor fala na questão da cautela e da negociação, que foi inclusive o que o presidente Lula falou ontem nas duas entrevistas, né? Ele disse que a lei da reciprocidade está ali à disposição, mas que ele quer usar no momento certo, mas antes esgotar as possibilidades de negociação. Eu queria tocar nesse ponto, professor, porque o que a gente vê que vem lá dos Estados Unidos e a decisão de Donald Trump de taxar o Brasil não é uma questão política e também judiciária aqui do nosso país, né? Tem hoje, até na nossa página aqui do UOL, tem algumas reportagens que falam sobre isso. O Steve Bannon, que é o ex-consultor dele, ele deu uma entrevista falando assim, olha, derrubem o processo contra Bolsonaro, que nós vamos derrubar as tarifas dos Estados Unidos. Ele não é porta-voz de Trump, mas a carta de Trump trazia isso na primeira linha, né? No primeiro parágrafo. O advogado do Trump Media, que é o outro processo que tem a ver ali com... que tem a ver... a gente tem o VT do Steve Bannon, é isso? Então vamos... A gente tem o advogado do Trump Media, ele disse que o impedimento de Bolsonaro não é bem visto por Trump, também dando mais uma linha aí de que esse é a questão da tarifa. Não é uma questão técnica, não é uma questão econômica. Vamos até ouvir o que ele disse ontem no nosso programa aqui, o Poder e Mercado. Claramente, o fato que um dos políticos mais populares do país seja impedido de concorrer, né, é uma coisa que tentaram fazer com Trump mesmo. E o resultado das eleições fala por si só. Então, aqui, acho que isso é visto de uma forma muito negativa por ele. Professor Marcos Lisboa, como negociar a partir daí? Se o que eles pedem, né, o que eles pedem é uma questão que está fora, inclusive, das mãos do próprio governo. A dificuldade do governo brasileiro negociar nesse ponto. Olha, eu não costumo falar de economia, fora de economia, que é a minha área de especialização. Mas, como cidadão, é um absurdo, é um disparate inacreditável, né? Um país querer se imiscuir na jurisprudência, nas decisões da Suprema Corte de outro país. Isso é inaceitável. Né? Agora, o Brasil tem, né? E aí eu vou falar das nossas opções, nós temos esse problema. Nós somos uma economia muito fechada na comparação internacional. Você pega o Brasil,
O Brasil é a 11ª economia do mundo, né? Quando você olha percentual de exportações, de importações, né? A gente 24ª posição, 27ª posição, a gente tem uma série de tarifas, de barreiras tarifárias, não tarifárias, né? Isso acaba tornando o Brasil muito dependente de poucos mercados, né? E isso fragiliza a nossa posição, né? Tem esse resultado curioso em comércio internacional, que países muito abertos, que comercializam bastante com o exterior, acabam sendo menos sensíveis a crises externas do que países muito fechados. Porque países muito fechados, na hora que há um choque externo, o ajuste que você tem que fazer nas contas é maior do que num país mais aberto, né? E aí você acaba, paradoxalmente, você acaba sofrendo mais, né? Por isso que eu acho que enfim, uma postura, né, como outros países adotaram, né, enfim, recados claros em algumas medidas, muito cuidado no discurso, polemizar com populista não é fácil, né? Eventualmente você está animando, né, o problema, né? Você está agravando o problema, né? Mas ao mesmo tempo começar a construir soluções que permitam ao Brasil expandir a sua base de comércio e ficar menos dependente de mercados específicos. Agora, Marcos, tem uma. Você fala que a diplomacia é uma arte e que deve ser respeitada, né? A diplomacia traz o significado dentro do nome, né? Para funcionar, por vezes, precisa ser macia, né? Mas há um certo consenso de que essa tarifa do Trump, que é 100% política, que não tem conexão com a economia de um país, que tem superávit nas relações comerciais com o Brasil, há um consenso de que isso pede uma resposta, né? Qual seria a resposta? Que, como você disse, precisa ser sofisticada, né? Para não complicar o problema. Quebrar patentes de medicamentos, taxar bens culturais dos Estados Unidos, o que é que poderia ser algo que significasse uma resposta, que não fosse inócua, que tivesse relevância a ponto de ser sentida pela Casa Branca e que não significasse uma declaração de guerra? O que é que poderia ser feito? Você chegou a fazer esse tipo de análise, não? Olha, esse é um tema muito difícil, muito difícil. Não é a minha área de expertise, né? Não é a área que eu estudei, né? Eu temo muito, né, você entrar num confronto que é o que o populista quer, né? O confronto agrada o populista, né? O Brasil é uma economia, e aí, né, enfim, quebra um pouco o mito, a gente é uma economia pequena e fechada, né? O Brasil pode ser um país grande porque tem muita gente, tem muito território, mas do ponto de vista econômico internacional, né, nós somos uma economia relativamente pequena, né? A gente está aí na média do mundo, né, perto em renda per capita, sendo uma economia muito fechada, né? A gente assistiu como outros países reagiram a isso. Olha como o México reagiu, que está sofrendo muito mais que o Brasil, né? Olha como o Canadá fez um discurso muito elegante, né, muito cuidadoso, né? E não obstante toda a irritação que gerou na população canadense. Olha como o México reagiu, olha como a China reagiu, né? Ou a União Europeia, né? Cautela, medidas de longo prazo. A reação da China às vezes tarifou ali na mesma proporção, não? A mas reação da China foi tarifar. Assim, no discurso, né? sim. A China está Agora, apostando no prazo. você avalia, a despeito das suas ponderações, você acha que tem que ter uma resposta ou não responder é uma alternativa, a seu ver? Aí eu não sou diplomata. A minha intuição é não responder, né? A minha intuição seria essa. Mas, enfim, eu posso estar errado. A China reagiu com tarifas, mas sem discurso, né? Outros países nem isso, né? E a China não está pensando no curto prazo. A China é um país que pensa a longo prazo. Isso é uma tradição chinesa, né? Mas, enfim, eu acho que aí, né, a minha inclinação seria mais pela descrição, né, deixar a onda acontecer, né, e construir soluções de longo prazo, né, não entrar num bate-boca, né, que eu acho, enfim, não sei que ganho a gente tem isso. De novo, tarifas de importação, no caso do Brasil, vão penalizar o próprio país, né? Isso
e como muitos economistas estão dizendo, as tarifas de importação nos Estados Unidos vão penalizar a economia americana, né? Mas talvez a diplomacia, enfim, mais sofisticada, diga, olha, algum tipo de resposta, como fazer a resposta, qual é o tom que se dá. A diplomacia é muito cuidadosa, né, em saber as palavras, os gestos, né? A diplomacia tem um jogo de gestos muito importante, né? Mas é muito preocupante, né, você estar num processo em que, de outro lado, tem um presidente americano que desrespeita a institucionalidade, que usa o poderio da sua economia para atropelar as instituições, para atropelar outros países, né? Que parece não respeitar regras e que parece a palavra vai, a palavra vem e nem sempre o que diz condiz com os fatos. Aliás, com frequência não condiz com os fatos. No próprio caso do Brasil, diz que tem um déficit com o Brasil, né? E não tem um pequeno superávit no comércio de bens e na balança comercial Isso, como um todo. isso